hoje ser bastante objetivo com vocês. Já pela manhã tivemos um culto também muito abençoado, né? Deus falou muito aos nossos corações. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês também a mesma palavra da manhã, que é uma palavra que eu dei um título aqui, um tema, né? O que nós estamos esperando. O Espírito, ele já foi derramado. E essa palavra nasceu diante de alguns desafios da minha vida pessoal mesmo. Eu estava em um tempo de busca. Eu, inclusive, falei um pouco sobre isso na minha última palavra, que o mês de junho foi um mês de uma busca objetiva diante do Senhor para crescer um pouco mais no meu entendimento, na minha comunicação com o Espírito Santo. É óbvio que quando nós estamos falando de vida espiritual, a nossa vida ela é recheada por temas, por vários momentos e situações onde nós podemos e devemos sim crescer em Deus. Mas eu particularmente, no mês de junho, fiz esse propósito comigo mesmo. Eu quero crescer mais no Espírito. Eu quero conhecer um pouco mais do Espírito Santo. E eu confesso para vocês que foi uma jornada tão importante para a minha vida, que uma das coisas que eu comecei a perceber foi que mesmo depois de muitos anos lendo a palavra, mesmo depois de muitos anos já de conversão, né, estando na presença de Deus, eu comecei a perceber que ainda haviam ajustes de coisas tão básicas, tão elementares na minha vida que eu não estava fazendo. E eu confesso que em muitos momentos ali eu fui corrigido mesmo por Deus, eu fui tratado pelo Espírito. De alguma maneira eu senti que esse momento, de modo especial esse mês que eu fiz como um propósito de uma busca particular, de uma imersão ali no Espírito Santo, eu vi muitos ajustes de Deus no sentido de provocar um crescimento no meu coração. E eu estou finalizando agora, finalizei na semana, finalizamos o mês de junho, mas mesmo agora no mês de julho, eu ainda sinto essa mesma atmosfera, esse mesmo mover do Senhor. E tudo que eu posso dizer para vocês é que é maravilhoso quando você se abre para o crescimento. Quando Deus começa a realizar uma obra no seu coração. Quando algo começa a acontecer na sua vida, não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Quando o Senhor começa a tratar alguns pontos específicos da sua vida, e eu posso dizer para você que eu passei por um momento de avivamento pessoal, sabe, onde o Espírito Santo começou a provocar algumas mudanças que eu necessitava, e com isso eu quero dizer para você, talvez até como uma forma de te incentivar a fazer o mesmo, sabe, a provocar o homem interior que está aí em você, a realmente viver uma atmosfera de um avivamento pessoal, quando, sabe, lá no seu interior você começa a perceber que o Senhor está chamando você para um tempo de crescimento, para um tempo de avanço. E isso foi e tem sido extraordinário na minha vida, porque eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia. E eu comecei a construir uma realidade espiritual de uma vida permanente. Nós estamos muito adaptados a eventos, nós estamos muito adaptados a momentos como esse que nós estamos vivendo agora à noite, esse tempo de culto, como também temos outros momentos festivos na vida da igreja. Mas a grande pergunta que surge ao nosso coração é: será que o que Deus está fazendo hoje tem potencial de permanecer ou é só um fogo de palha? Será que aquilo que o Espírito Santo está provocando em nossas vidas vai perseverar até o fim? Ou foi somente um momento emocional, um momento onde você se arrepiou, um momento onde você sentiu algo diferente, mas você não preservou isso para a eternidade? E essa experiência com o Espírito Santo me leva a pensar sobre a necessidade que nós, homens e mulheres de Deus, temos de permitir que a ação do Espírito Santo seja permanente nas nossas vidas. Você quer uma ação permanente do Espírito Santo na sua vida, amém? Eu também quero, mas você precisa provocar isso. Você precisa ser intencional. Eu e você precisamos sair muitas vezes da esfera, da realidade confortável das nossas vidas, porque sim, crescer dói. Porque sim, crescer gera desconforto, gera incômodo muitas vezes do nosso relacionamento com o Senhor, porque afinal de contas, todo o processo de crescimento, de ajuste, vai tirar você de uma zona de conforto. Mas boa parte das pessoas não está
realmente interessado em sair da zona de conforto, muito pelo contrário. Há pessoas que estão buscando cada vez mais lugares confortáveis, lugares onde a minha alma é intocável, onde eu realmente não participo da realidade do crescimento que Deus está fazendo à minha volta. Mas sinto muito se essa talvez seja a sua perspectiva de vida, e eu espero realmente que não, porque nós todos estamos aqui com o intuito de crescer, de avançar e de nos desenvolver em Deus. Quando eu pensei esse tema, o que nós estamos esperando, sabe? Foi fruto realmente de uma busca muito particular, aonde eu comecei a fazer algumas perguntas para o meu próprio coração. Aonde você quer chegar? O que é que está te faltando? E sabe, há 2 ou 3 semanas atrás, falei aqui um pouquinho sobre o Pentecostes, e você que estava aí nos acompanhando vai se lembrar, e nós trabalhamos ali um momento da descida do Espírito Santo, quando o Senhor, através do seu Espírito, começa a comunicar a vontade dEle para o seu povo, aponta um caminho, aponta uma jornada, da qual talvez muitos não entenderam até hoje, qual que é o significado da descida do Espírito Santo, por que Ele provocou toda aquela ação sobrenatural e extraordinária lá no Pentecostes. Então, eu confesso que assim como eu já encontrei muitas pessoas também perdidas no tempo, no sentido de para onde estamos indo. Sabe o que é que nos falta para viver realmente tudo aquilo que Deus sonhou ao nosso respeito? E isso talvez nos leve à necessidade de buscar uma perspectiva correta. Uma perspectiva correta do lugar onde nós estamos hoje, do tempo em que nós estamos vivendo exatamente nessa estação. E eu garanto para você que a interpretação correta do tempo que você está vivendo pode mudar tudo à sua frente. Pode mudar o seu futuro, pode mudar o seu presente. Pode fazer com que você viva de uma forma diferente. No entanto, pessoas que não param para entender qual é o tempo que eu estou vivendo. Por que as promessas de Deus estão escritas ao meu respeito e eu ainda não estou desfrutando de cada uma delas? Então, o que a gente vai perceber é que, de alguma forma, ainda tem pessoas esperando. E a pergunta é: esperando o quê? O que é que você está esperando? O que é que eu estou esperando? O Espírito já foi derramado. Diga comigo: o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Então olhe para o seu vizinho e fala: o que você está esperando? E sabe, irmãos, alguns talvez estejam esperando um sinal do céu. Alguns estão esperando um raio. Alguns estão esperando uma luz. Eu quero dizer para você que essa luz já veio. Eu quero dizer para você que esse raio já se manifestou, que essa presença maravilhosa e extraordinária de Deus, há cerca de 2000 anos atrás, já se manifestou sobre a terra. Então, não nos falta nada. Não falta nada para você, meus irmãos. Não falta nada para mim. Então, para que nós possamos nos situar no tempo, no espaço, na realidade que nós vemos hoje, a primeira coisa é aprender a olhar para trás da maneira correta. E quando nós olhamos a maneira com que Deus se relacionou com o seu povo, lá no Antigo Testamento, nós vamos fazer um contraponto de como é que Ele deseja se manifestar e se relacionar com o seu povo agora, no Novo Testamento. E o que nós lembramos, e você que entende a palavra de Deus e tem lido e tem conhecido, você vai ver que havia uma característica do relacionamento de Deus com o seu povo. Qual era essa característica? Deus, Ele constantemente visitava o seu povo. É muito comum você olhar nas Escrituras e perceber que sim, havia ali um tempo de visitação, que constantemente o Senhor estava lá visitando o seu povo, mas obviamente que isso não acontecia de qualquer maneira. O que nós vemos é que o Senhor, Ele de repente, através de algumas ofertas, de alguns holocaustos, de algumas cerimônias que eram provocadas através dos sacerdotes, das pessoas capacitadas para aquele momento, Deus se manifestava. O Senhor vinha com poder, o Senhor vinha com autoridade. Muitas vezes o fogo se consumia ali porque era um momento de visitação. E lá no Antigo Testamento, por diversas vezes, vemos essa visitação de Deus.
Vemos esse momento onde o Senhor de repente se manifestava e sabe, eles tinham uma realidade completamente alterada em função da visitação de Deus. Mas o Novo Testamento é diferente, porque no Novo Testamento, se lá no Antigo Testamento Deus aparecia em visitações oportunas, no Novo Testamento o que a palavra de Deus nos fala é que Deus não somente provocou visitação, mas Ele provocou também uma habitação. E a diferença aqui é muito óbvia. A visitação diz respeito a um momento, a uma circunstância, a um tempo apenas, onde o Senhor vem e se manifesta, e de alguma maneira aquilo toca o meu coração, aquilo muda a minha vida, mas às vezes chega na segunda-feira. Esse momento pode ser às vezes num culto como esse. Se você tem uma consciência apenas de um relacionamento esporádico com Deus, esse momento pode ser hoje. Pode ser um culto que você fala, hoje eu vou no culto porque eu estou precisando sentir Deus, porque eu estou querendo ver a manifestação de Deus. Mas a verdade é que chega o dia de amanhã, segunda-feira, onde você vai olhar para a tua realidade e falar, puxa, mas por que agora eu não estou sentindo Deus? E você vai vivendo Deus como os nossos antepassados viviam lá no Antigo Testamento. É o Deus apenas da visitação. É o Deus que aparece só de vez em quando. É o Deus que está muitas vezes geolocalizado a uma tenda, a um tabernáculo, a um templo, a um lugar específico onde Ele vai se manifestar. Mas no Novo Testamento é diferente. O Deus que um dia visitou, agora não quer apenas visitar, mas Ele quer habitar o seu coração. Ele quer habitar a sua vida. E meus irmãos, isso muda completamente a perspectiva da nossa história. Porque eu costumo dizer, se você é uma dessas pessoas que busca a Deus só de domingo a domingo, você corre muito risco de segunda a sábado. Porque muitas vezes você resume Deus apenas a momentos, a circunstâncias, a ocasiões. Então, eu estou muito precisando de Deus, que o Senhor fale a minha vida, vou ao culto hoje. Mas por que isso não pode acontecer na sua casa? Por que isso não pode acontecer na sua vida? Porque muitas vezes essa cultura da visitação está tão forte dentro dos nossos corações, que nós achamos que Deus precisa de um lugar, que Deus precisa de uma atmosfera, que Deus precisa de um ambiente para se manifestar, mas o ambiente que Deus propiciou é você mesmo. Você é templo do Espírito Santo. Eu e você somos habitação do Espírito Santo, e isso com certeza é uma realidade que nós precisamos aumentar na nossa vida, nós precisamos aumentar a nossa consciência do Espírito. Nós precisamos aumentar o nosso entendimento dessa presença que vem e que se manifesta sobre as nossas vidas. Eu estava vendo não sei se era reportagem, se era algum episódio de pessoas que estavam sendo preparadas para pilotar um avião. E eu achei muito legal, eu sou bastante curioso nessa área, e ali uma pessoa que estava sendo preparada para pilotar um avião, ela precisava primeiro ser colocada dentro de algo que eles chamam de simulador. E eu achei bastante legal isso, porque a pessoa estava falando da experiência que é estar lá dentro de um daqueles simuladores. E sabe, irmãos, quando eu olho hoje um avião, né, sobrevoando, quando eu vejo, sabe, aquele monstro nos ares, mesmo estando aqui já no século 21, mesmo com toda a modernidade ao nosso redor, eu digo para você, até hoje eu não me acostumei com essa ideia. É algo que ainda para mim, meu Deus, como que um monstro desse, pesado, consegue ficar no ar? Sabe, são coisas que ainda não entram no meu coração, e eu sei, e eu fico imaginando o tamanho da responsabilidade que talvez um piloto de avião deve ter ali, porque ele sabe que ele está transportando muitas pessoas, às vezes naquela aeronave, e ele tem a responsabilidade de fazer aquele imenso avião subir e descer sem causar qualquer tipo de dano às pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que as pessoas têm que, quando elas estão realmente nessa peregrinação para se tornar um piloto, elas têm que passar horas e horas naquele simulador.
E o que o simulador vai fazer? O simulador, ele vai tentar provocar todas as sensações. Ele vai muitas vezes provocar ali uma tremedeira no avião, algum tipo de turbulência, para que a pessoa possa entender que também na prática vai ser assim. Só que conforme ele frequenta 1, 2, 10, 50 aulas de simulador, a consciência dele sobre a responsabilidade que ele tem em suas mãos vai aumentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que também nós precisamos fazer com que a nossa consciência do Espírito Santo aumente. A nossa responsabilidade é provocar um esticamento da nossa capacidade de entender Deus. Porque muitas vezes a nossa realidade ela é tão pequena, nós estamos vivendo num quadradinho tão pequeno sobre Deus, que tudo que diz respeito a Deus se resume apenas a um culto de domingo a domingo. E sabe, o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor, Ele provoca mudanças muito maiores do que essas que nós estamos vivendo hoje. Ele quer realmente nos levar para um lugar muito maior. Mas para que isso aconteça, a minha consciência acerca do reino de Deus, acerca das suas promessas, mas também sobre o Espírito Santo precisa aumentar. Eu li um livro, e hoje de manhã citei, um livro de uma autora chamada Caroline Leaf, onde o título é Ative Seu Cérebro. Eu achei muito legal esse livro. Indico para você ler também. Ela é uma autora, ela é uma neurocientista cristã, que faz uma análise do cérebro também sobre a perspectiva espiritual. E aí ela fala umas coisas assim que eu, na minha leiguice, nesse nível de conhecimento, eu jamais imaginava. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li esse livro, foi que ela falou que o nosso cérebro ele é moldável. E que você pode moldar o seu cérebro para que ele possa corresponder de acordo com aquilo que você quer. Então, ela falava assim que, uma ilustração que eu achei muito interessante, ela fala que o cérebro é como uma gelatina, que se você moldar ele sobre, por exemplo, um círculo, ele vai ficar como um círculo. Se você moldar ele como um quadrado, ele vai ficar quadrado, porque sim, ele pode ser mudado com as coisas com que você alimenta os seus sentidos, com tudo aquilo que você vê, com tudo aquilo que você ouve, com tudo aquilo que você sente. Tudo isso vai trabalhar para que o seu cérebro, para que a sua consciência também seja aumentada, ou seja mudada, ou seja esticada, seja qual for a necessidade. E eu aplico isso também para a nossa vida espiritual, que nós também precisamos moldar o nosso cérebro para pensar nas coisas de Deus, para pensar a respeito do Espírito Santo, para viver as promessas do Senhor. Sabe, na semana passada a gente falou que a consequência da vida, ela tem a ver com a consciência da qual, aliás, ela tem a ver com a consciência da qual nós estamos mais acostumados. Então, se você está mais acostumado com a consciência das trevas, se você está mais acostumado com a escuridão, com a tristeza, obviamente que isso vai ser transportado para a tua realidade. Mas quando você está mais acostumado com a realidade do céu, com as promessas de Deus, com a perspectiva da esperança, com certeza isso vai também se aplicar à sua vida. Mas tudo isso tem a ver com a capacidade que você tem de expandir a tua consciência. E hoje eu espero realmente tentar ajudar você, através dessa palavra, a fazer com que a minha e a sua consciência em Deus, no Espírito Santo, possa crescer. Para que realmente nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu queria começar com uma primeira reflexão que hoje nós estamos buscando muito avivamento. As pessoas têm falado muito essa palavra, que a igreja precisa se avivar, que as pessoas precisam se avivar, e é muito comum hoje essa palavra avivamento. Agora, uma pergunta que nos surge será que nós precisamos buscar um avivamento? Entenda que, o que você prefere? Uma visita de Deus, ocasionalmente, ou tê-lo com você eternamente? Aqui é uma coisa que muda tudo, sabe? Não há dúvida de que nós queremos o Senhor eternamente nos nossos corações. Não há dúvida que nós queremos que o Senhor habite não só de vez em quando, mas todos os dias na nossa vida. Então, isso nos faz pensar, o que é que eu estou buscando, afinal de contas?
Eu estou buscando um avivamento? Eu estou buscando um crescimento? E eu queria começar com um primeiro versículo, que é Efésios capítulo 2, verso 1, onde a palavra diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia diz, nos deu o que ali, igreja? Vida. Então diga comigo, nos deu vida. Eu queria que você entendesse isso. Hoje, a busca pelo avivamento tem se tornado frenética na vida de muitas pessoas. E aí vem a pergunta, por que buscamos por avivamento? E aí uma outra pergunta seria, será que eu já não estou avivado o suficiente? O que a Bíblia está dizendo aqui é que, estando nós mortos, qual que era a nossa realidade antes do Senhor? Morte espiritual. Nós éramos como mortos, mas a Bíblia está dizendo que agora Ele nos deu vida. Ora, meus irmãos, se Ele nos deu vida, então nós já estamos avivados. Então o Espírito do Senhor já está na nossa vida, porque a obra da cruz, ela já se completou sobre o nosso coração. E aí vem a pergunta, por que é que eu estou então buscando avivamento, se eu já estou avivado? Mas sim, o que talvez a igreja da nossa geração, do nosso tempo, esteja realmente precisando, não é de avivamento, mas de despertamento. Porque de fato a gente tem percebido que a igreja muitas vezes está dormindo, que a realidade espiritual não está chocando a vida das pessoas, mas uma coisa eu posso dizer para você essa noite, vivo você já está, viva a igreja do Senhor já está, mas talvez ela não esteja despertada para a realidade, para as necessidades do momento, para aquilo que Deus quer fazer nesse ponto da história. Sabe, no dia de Pentecostes, Pedro, ele disse que aquele dia era o cumprimento da profecia de Joel. Essa foi uma das palavras que eu falei na semana retrasada, quando eu preguei sobre o Pentecostes. Você talvez vá se lembrar. Mas eu queria tentar, através desse versículo específico, colocar uma perspectiva sobre o nosso coração que talvez nos ajude a respeito do futuro. O que a Bíblia está dizendo, e você já conhece muito bem essa história, é que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok? Muito bem. Se eu pegasse esse versículo, de modo especial esse trechinho aqui do versículo que eu separei para você, lendo como acabei de ler agora, para onde você aponta os últimos dias? Provavelmente, como eu fiz por muito tempo, e você talvez faça, e muita gente ainda faz exatamente assim, as pessoas estão apontando esses últimos dias para frente, como se fosse algo que nascesse hoje, nas nossas vidas, na nossa geração, e está apontando lá para o futuro. Mas o que eu queria dizer para você é que esses últimos dias não nasceu hoje. Não é algo que começou na nossa história. Você vai se lembrar, e eu repassei por esse texto na semana retrasada, quando o Pentecostes veio e eles começaram todos a falar em novas línguas. E aquilo de alguma maneira começou a incomodar os fariseus, os saduceus, os doutores da lei estavam muito incomodados, porque como assim agora eles estão ali todos falando em línguas estranhas? Como assim agora eles estão vivendo uma atmosfera, sabe, de união, de comunhão, e eles estavam muito incomodados com aquilo, até que então, um dos saduceus se apresenta naquela reunião, que era um fervor que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele dá a seguinte declaração: eles estão todos embriagados. Sabe, isso surgiu como uma ofensa para aqueles homens e mulheres que estavam cheios do Espírito Santo. Isso surgiu como algo que talvez fosse um balde de água fria neles, mas sabe o que aconteceu? E você lembra? A Bíblia fala que Pedro se levanta na ocasião. E ele começa a fazer a leitura da perspectiva correta. E qual que é a perspectiva correta? Ele estava se referindo a um profeta lá do passado. Qual é o nome desse profeta? Joel. E ele estava dizendo que, olha, atenção, homens de Jerusalém, atenção, doutores da lei, fariseus, o que está acontecendo aqui hoje
foi aquilo que lá no passado o profeta Joel já havia profetizado, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, esse ponto, meus irmãos, ele é muito importante para nossa leitura da história. Por quê? Porque quando Pedro fala isso, ele não estava dizendo que nós hoje, a nossa geração, estaria vivendo os últimos dias, mas os últimos dias já começaram desde o Pentecostes. Os últimos dias já começaram lá atrás, quando esses homens começaram a buscar o Espírito Santo, e ele permanece até hoje, e ele vai atravessar talvez ainda muito mais gerações. E qual que é a mudança que nós temos nisso? A mudança é a seguinte, meus irmãos: agora nós entendemos que não há mais nada a se esperar. Sabe, talvez muitas pessoas estejam pensando, e eu já vi pessoas assim: sabe, mas quando Deus se manifestar, sabe, quando Deus falar, quando os sinais começarem a aparecer nos céus. Eu quero dizer para você, os sinais já aconteceram há 2000 anos atrás, quando Ele enviou o Espírito Santo. Portanto, você, eu, não precisamos esperar mais nada para que algo aconteça. Você hoje mesmo pode ter uma experiência vigorosa com o Espírito Santo. Basta você entrar no seu quarto, basta você ir para o lugar íntimo com o Senhor, basta você realmente abrir o seu coração para Ele, e uma realidade nova pode entrar sobre a sua vida. Não há mais nada a se esperar, não há mais nada a se viver. Talvez algumas pessoas estão com aquele pensamento místico: não, mas o dia que as nuvens se abrirem, o dia que um raio aparecer, o dia que uma voz vier do céu, nada disso mais é necessário, porque isso tudo já aconteceu. O Espírito Santo já se manifestou. E é o que a palavra de Deus diz, é que o Espírito não somente só se manifestou, mas ele também já foi derramado sobre toda a carne. E quando eu aumento a minha consciência sobre Deus, eu começo a perceber que agora tudo é diferente, porque o Espírito já está sobre a minha vida. Eu não preciso mais correr atrás de circunstâncias, de movimentos, eu não preciso ficar aguardando nada acontecer, basta que eu viva por intenso essa habitação que já está sobre a minha vida. E muitas pessoas têm pecado exatamente nesse sentido, de não viver com intensidade a habitação, a presença, a manifestação do Espírito Santo que já está sobre você. O fato de a igreja estar andando na caminhada cristã normal, que seria com a autoridade, aliás, o fato da igreja não estar andando em uma caminhada cristã normal, que seria com autoridade e poder, não significa que o Espírito precisa ser derramado novamente. Então, o Espírito Santo já foi derramado uma vez. Se nós não estamos vivendo o poder, se nós não estamos vivendo a autoridade, se nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida, não espere que Ele vá derramar o Espírito de novo. Não, o problema não é o Espírito Santo, o problema somos nós. Eu sou responsável por ativar a minha vida espiritual, eu sou responsável por me conectar com o Senhor, eu sou responsável por dar vida ao Espírito que está sobre mim. E isso faz-me pensar que muitos de nós, às vezes, preferimos uma mera aparição do Senhor, como era lá no Antigo Testamento. De vez em quando eu me relaciono com Deus. Mas eu quero dizer para você que é muito melhor você tê-lo habitando sobre a sua vida, e a manifestação diária dele vai transformar cada área da tua história. Se nós nos entregarmos realmente a Ele. Sabe, se você está esperando o dia que as pessoas salvas vão começar a mudar a cidade, vão começar a transformar a realidade à sua volta, eu vim aqui hoje para te dar uma boa notícia: essa pessoa é você. Deus vai usar você para que realmente a história seja mudada. Eu sinto às vezes que as pessoas estão assim, elas estão esperando aquelas coisas meio que hollywoodianas acontecer. Elas estão assim, esperando um tipo de manifestação. Não, sabe, quando as coisas começarem a mudar, irmãos, as coisas só vão mudar o dia que nós mudarmos.
O mundo só vai mudar a nossa volta. O dia que nós formos tão impactados com o Senhor, que nós começarmos a viver todas as suas promessas. Do contrário, será uma vida vazia, sem sentido, em busca de algo que você nem sabe o que é, mas o que é pior, em busca de algo que na verdade já foi entregue a você. Você não precisa buscar mais nada. O Espírito Santo é suficiente. O Espírito da promessa já te reveste suficientemente para que você possa cumprir a missão, para que Deus possa usar você nesse tempo e nessa estação da sua vida. E isso muitas vezes vai acontecer em proporções maiores, conforme a nossa busca, conforme o nosso enchimento, conforme a nossa entrega ao Senhor e a todos os seus propósitos. Lá no Antigo Testamento, e a gente sabe muito bem disso, Deus, Ele se manifestava, Ele se relacionava com o seu povo, primeiro através do tabernáculo, depois através do templo, mas no Novo Testamento, muda a configuração. Se antes Deus se relacionava com o seu povo apenas em tabernáculo, apenas em templo, agora Deus se manifesta no próprio crente, no próprio homem, na própria mulher de Deus. Ele não precisa mais de um ambiente específico para isso. Então, segundo o conceito do Antigo Testamento, você estava mais perto de Deus quando você estava mais perto do templo. Mas isso já não é mais a nossa realidade. Nós não precisamos do templo exatamente para que Deus se manifeste, mas sim, Deus pode se manifestar aqui no templo também. Agora, hoje é diferente e talvez algumas pessoas não acordaram para essa realidade. Porque você não está mais perto de Deus quando você está na igreja, exatamente. Porque você é a igreja, você é o templo. Lá no passado, nós precisamos de um lugar, de um templo, para que Deus pudesse se manifestar. Hoje nós somos todos templos. Alguns são umas catedrais, né? Mas somos todos portadores do Espírito Santo. Somos todos vasos que devem conter o Espírito Santo na sua proporção exata daquilo que ele foi entregue no dia do Pentecostes. Então, o máximo que as pessoas daquela geração experimentavam era uma sensação, mas era uma sensação à distância. Deus à distância, irmãos, é algo completamente diferente. Eu fico imaginando quando leio alguns livros da Bíblia, especificamente lá do Antigo Testamento, do momento do tabernáculo, quando então os sacerdotes entravam ali para oferecer ofertas e holocaustos. Talvez toda aquela multidão ficava até com inveja, né, dos sacerdotes, porque pensavam, só eles podem entrar naquele lugar, só eles podem se comunicar com Deus, só eles podem ver, o sobrenatural de Deus. E hoje, meus irmãos, todos nós, o que a Bíblia diz é que o véu do templo se rasgou. Então, você antes tinha, como eu, né, um acesso limitado, mas agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora nós podemos entrar no santo lugar, nós podemos desfrutar de todas as promessas de Deus, não somente de algumas. A promessa de Deus não está restrita mais a uma tenda. A promessa de Deus não está restrita mais a um templo e muito menos a um sacerdote. Nós não temos mais intermediadores. O próprio Senhor Jesus, Ele se tornou o nosso intermediador. O próprio Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos permitiu acesso à presença do Pai. Mas eu não sinto que você está empolgado. Eu quero que você se empolgue com isso, porque tem muita empolgação no meu coração. Sabe, eu sinto que isso muda totalmente a realidade das nossas vidas. Se você entender isso com clareza, irmão, você vai mudar a tua perspectiva da história. Você vai começar a compreender aquilo que Deus queria fazer na história. E sabe, quando a gente olha para tudo que o cristianismo passou, homens e mulheres, mártires pela história, tudo que eles enfrentaram lá no passado, para que hoje nós tivéssemos liberdade de entrar no Santo dos Santos. Quantas pessoas queriam ter o que nós temos hoje? Quantas pessoas queriam viver as promessas que nós vivemos hoje? É que muitas vezes para nós é difícil conectar as realidades, mas um preço muito, muito, muito alto foi pago para que essa liberdade fosse conquistada, para que esse acesso fosse liberado sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 10,
versículo 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha o que a Bíblia está dizendo: intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é isso, meus irmãos? É coragem, é ousadia, para romper com os limites da sua vida espiritual e avançar um passo além. Sabe, parece que é automático, mas não é. Precisa de ousadia, precisa de intrepidez, precisa de conhecimento da palavra para que você possa romper com os limites e sair da inércia espiritual. Ir para um lugar onde a sua fé é ativada, onde o seu coração é transformado, onde as promessas de Deus se tornam acessíveis à sua vida. Então, por isso que lá no início eu comecei dizendo para você, crescer em Deus, crescer na vida espiritual, expandir a nossa consciência acerca do Espírito Santo, não é confortável. Vai exigir muito de nós. Vai exigir que nós saiamos da nossa zona de conforto. Vai exigir que nós quebremos, sim, alguns paradigmas da nossa história e possamos romper com o passado definitivamente para dizer: agora eu só tenho a Jesus, eu só tenho as promessas do Pai, eu quero aumentar e crescer cada vez mais em Deus. Quando esse é o propósito da sua vida, tudo muda ao seu redor. E esse foi o propósito do povo de Deus. O Israel de Deus sempre quiseram viver a liberdade, a conquista daquilo que Deus sonhou para o seu povo. Mas por vezes eles também tiveram que enfrentar uma série de desafios. E nós precisamos crer que mesmo que as perspectivas ao nosso redor não sejam assim tão animadoras, nós podemos crer por aquilo que já vivemos lá no passado, que haverá bom futuro para aqueles que temem o nome do Senhor, que nós superaremos sim as lutas, as adversidades, que nós passaremos de uma estação da nossa vida para outra, sendo conservados íntegros pelo Senhor. Mas isso exige de nós o que? Um posicionamento, uma vida espiritual ativa, da qual nós saímos da nossa zona de conforto. Eu quero passar para um próximo texto e dizer para você que Hebreus 13:5, a palavra do Senhor fala sobre uma posição que nós precisamos entender, que o Senhor jamais nos deixará. A Bíblia diz: de maneira nenhuma eu te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Sabe, o que eu quero dizer para você nesse momento é que nós precisamos entender que Deus, através do Espírito Santo, Ele está em nós. O Senhor habita nos nossos corações. Por muito tempo eu tive algumas suposições equivocadas sobre isso. E com o tempo eu fui tornando isso um pouco mais claro. Eu achava que quando nós pecávamos, quando de alguma maneira o pecado estava sobre a minha vida, Deus se distanciava de mim. Deus, existiria então um abismo lá, tal como Isaías 59, 1 e 2 fala sobre isso, né? Eu ficava pensando sobre isso, puxa, e aí por muitas vezes, não somente na minha vida, mas eu via pessoas ao meu redor, sabe, às vezes as pessoas assim desanimadas de continuar buscando o Senhor, porque pecaram, porque saíram do propósito, e elas ficavam assim: Deus parece estar tão longe, né? Eu estou tão longe de Deus. E quando eu comecei a entender a perspectiva do Novo Testamento, algo que ficou muito claro para a minha vida, é que sim, a palavra de Deus fala que nós podemos apagar o Espírito Santo, é verdade. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo. Mas também a Bíblia, em Efésios 4,30, ela fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então essas duas coisas nós podemos fazer, apagar e entristecer, mas nós não podemos tirar o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu pequei. Sabe, a condição do Espírito Santo estar em nós não tem a ver com o pecado, porque pecadores nós somos mesmo. Se fosse depender de não ser pecador, então o Espírito Santo, ou ele permaneceria quando eu estou sem pecado, e ele não permaneceria quando eu estou em pecado. No entanto, a minha natureza é de pecador. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes as pessoas têm exatamente esse pensamento, porque elas acham que Deus está longe. O texto que nós lemos agora, Hebreus 13:5, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
O Espírito Santo está permanente sobre o nosso coração, mas você pode apagá-lo, você pode entristecê-lo, mas ele não vai sair dali, ele está em você. E a Bíblia é muito clara sobre isso, e o que eu quero dizer para você é que nós precisamos começar a desfrutar mais dessa intimidade. Talvez o que esteja faltando, e acabamos de ler, não é o Espírito Santo. Não está faltando Deus na sua vida, mas talvez esteja faltando uma ativação de Deus. Talvez esteja faltando um encontro real com o Espírito Santo. Talvez esteja faltando você desligar-se um pouco do mundo e se conectar com o Pai que está dentro de você, que vai fazer com que você ative a sua fé e torne o seu coração disponível para viver todas as promessas de Deus para a sua vida. E eu sei o quanto é difícil às vezes enxergar que é possível viver as promessas de Deus, porque olhamos à nossa volta e vemos um mundo corrupto, olhamos à nossa volta e vemos um mundo caído, vemos a natureza pecaminosa se manifestando de todos os lados, mas parece que às vezes é difícil, irmãos, mas não é tanto assim. Quando eu olho lá para o passado, aí sim eu vejo lugares muito mais difíceis. Quando eu começo a pensar sobre o Império Romano mesmo, quem eram os cristãos quando os romanos estavam, atuantes ali enquanto exército? Eles tinham os melhores imperadores, eles estavam há muitos e muitos anos no poder. Eles ganharam dos gregos, que tentaram helenizar o mundo e ainda tornaram a cultura dos gregos a sua própria cultura. Eles eram especialistas em construir estradas, eles eram especialistas em construir armas de guerra, eles eram o exército mais respeitado de toda a história até o momento. E quando você olha para todo aquele império, para todo aquele governo, para toda aquela Babilônia que eles construíram, como isso poderia cair? E o que a Bíblia diz? Um carpinteiro que saiu lá de Nazaré e que entrou em Jerusalém com um burrinho montado num jumento. Quando você olha para toda essa grandeza e quando você olha para a maneira sutil com que Jesus entrou sobre Roma, você fala, será que um império desse vai cair com um simples carpinteiro? Irmãos, pasmem. A história hoje tem que reconhecer, Roma caiu, porque um carpinteiro começou a ministrar a palavra de Deus, porque alguém começou de uma forma sutil a mudar, a consciência das pessoas, de forma que eles entendam que Deus é o governador do mundo, que não há império, que não há imperador, que não há construção, que não há exército que se compare ao Senhor. E a nossa história não é diferente. Talvez hoje você está olhando para a realidade dura da sua vida. Talvez você está olhando hoje para algumas batalhas que você está vivendo e talvez pensando assim, será que é possível vencer? Eu quero dizer, o Senhor não te abandonou. O Senhor está sobre você. A palavra dele está sobre a sua vida. Então, quando você abre o seu coração para viver todas as promessas, sim, não há nada que Deus não possa fazer quando o homem abre o seu coração para ele. Quando a fé entra sobre a sua história. Mas nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos começar a criar esse relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Como que alguém pode ter esperança nos dias que nós estamos vivendo? A resposta está aqui, Cristo em você. Você só vai olhar para o mundo e ter esperança quando Cristo estiver em você. Nós só vamos olhar para a realidade ao nosso redor e ter uma perspectiva diferente quando Cristo está sobre nós. Do contrário, você vai olhar para o mundo, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para as circunstâncias que estão acontecendo e você vai entrar naquele generalismo que todos estão ao nosso redor, ninguém presta, o mundo não tem mais jeito. Irmãos, a esperança é algo específico do homem e da mulher de Deus. Se você perder a esperança, então quem terá esperança? Se você que é homem de Deus olha para o mundo e se sente desanimado, você não tem fé suficiente para enfrentar os desafios, então quem terá?
Porque a nós Ele legou a responsabilidade de sermos o sal, de sermos a luz, de mudarmos a realidade à nossa volta. Sim, talvez você não consiga mudar tudo nesse mundo como você e como eu gostaríamos, mas nós podemos mudar a realidade à nossa volta. Nós podemos corresponder, sabe, aos anseios de Deus sobre a nossa vida. No domingo passado, quando os nossos líderes estavam aqui ajoelhados, naquele momento Deus deu uma palavra e eu reparti com eles. Eu disse: olha, vocês têm só uma chance para corresponder aos anseios de Deus para a sua vida. Irmãos, conosco não é diferente. Nós só temos uma vida para corresponder a todos os sonhos, a todos os anseios de Deus. E diga-se de passagem, essa vida que nós temos passa rápido demais. É o Salmo 90 que diz: a vida de um homem pode chegar a 70 ou, em havendo vigor, a 80. O que passa disso é canseira e enfado. E eu não gosto muito de lidar com porcentagem, mas se de fato a vida é até os 80 anos, faça alguns cálculos de porcentagem, quantos por cento ainda lhe resta? E aí você vai ver que, para muitos de nós, talvez resta muito pouco. E aí eu pergunto: para quem você está vivendo a sua vida? E aí a tua resposta talvez diga tudo sobre o seu futuro, porque se você está vivendo para você, se você está vivendo de forma a corresponder apenas aos seus anseios, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, isso revela onde está o seu coração. E nós precisamos aprender a corresponder aos anseios do céu, aos anseios de Deus. Deus tem muita expectativa ao teu respeito, muito mais até do que você imagina. Só que muitos de nós, às vezes, pela luta, pela conformidade com o mundo, pela proximidade com o pecado, acabamos perdendo de perspectiva todas as promessas de Deus. O livro de Efésios capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe, como eu disse, irmãos, nós não estamos talvez precisando de avivamento, porque avivado você já está, desde o dia que o Senhor comprou você com o precioso sangue dele. Mas talvez alguns estejam precisando acordar, despertar, sair desse sono espiritual, sair muitas vezes desse lugar, dessa estação da sua vida, aonde você não consegue romper com os limites que você mesmo colocou, aonde você fez da sua vida espiritual uma verdadeira inércia. Você não consegue sair desse lugar e hoje, sabe, não te falta mais nada. Se antes você perguntava assim: o que está faltando é um romper dos céus, é uma voz vir sobre a minha vida, é uma luz me iluminar, eu estou aqui para te dizer, tudo isso já aconteceu. E se você quiser hoje mesmo, você pode ter a experiência mais extraordinária da sua vida com o Espírito Santo. Porque não te falta mais nada. Porque ele já desceu, ele já foi derramado sobre toda a carne. Porque o Espírito dele está sobre as nossas vidas. Mas cabe a mim dar um passo de fé. Eu gosto muito do que Tiago diz na sua carta, quando ele declara o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Talvez tudo que falta para nós é um passo em direção a Deus. Tudo que falta para nós é ativarmos o nosso próprio coração, ao invés de ficar esperando algo mirabuloso acontecer, ao invés de ficar esperando um milagre acontecer, ao invés de ficar esperando algo dos céus vir sobre a sua vida, é reconhecer aquilo que já está dentro de você. E o Espírito do Senhor já está habitando sobre a sua vida, não te falta mais nada. Eu quero já chamar o louvor para vir aqui no altar. Quero ler com você o último texto, que é Atos 17, 24. A palavra diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas. Diga comigo assim: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sabe, irmãos, o Senhor não habita mais em construção de pedra. O Senhor não habita mais em construção de lona. O Senhor não habita mais no tabernáculo, no templo. Agora Ele habita em você. Você é a habitação. E quando nós nos lembramos disso, quando nós colocamos o nosso coração nesta perspectiva, tudo pode mudar ao nosso redor. Porque agora não nos falta nada. Eu mesmo posso procurar dentro do meu coração, dentro da minha vida, a ação de Deus sobre a minha história. Eu quero que você fique em pé e nós vamos caminhar para orar essa noite, para entregar esse momento especial na presença de Deus. Mas eu quero provocar o meu e o seu coração sobre algo que Deus deseja falar e fazer. Esse é um tempo que Deus preparou para que a sua igreja possa viver todos os compromissos que um dia Ele firmou conosco lá na cruz do Calvário. Porque o que nós vivemos em Deus hoje é resultado do preço alto que foi pago pelas nossas vidas lá na cruz. E você vive algo extraordinário. Eu e você temos um grande tesouro. Nós temos a possibilidade de hospedar o Espírito Santo, o Espírito da promessa sobre os nossos corações, de viver intensamente a nossa vida, de sonhar os sonhos de Deus, de realmente fazer com que a nossa vida possa se manifestar como resposta de Deus para esse mundo. Mas depende de nós, depende da nossa perspectiva acerca da vida espiritual. Se Deus para você se resume a meras visitações, se Deus para você se resume a apenas um culto, a uma celebração, provavelmente você não vai viver com intensidade tudo aquilo que Deus sonhou a teu respeito. Mas ao invés de visitação, eu quero hoje estimular o meu e o seu coração a sermos a habitação de Deus, a sermos aqueles que realmente abrem o coração para que o Espírito da promessa possa viver em nós todos os dias, para que o Senhor possa se manifestar em nossa história e para que nós possamos viver todos os sonhos e projetos dele para a nossa vida. Mas você é o maior responsável, e essa noite eu quero levar você a um lugar de oração, no qual você pode corresponder aos anseios de Deus, no qual você pode reconhecer que muitas vezes você tem pecado por falta de conexão com Ele, porque você tem se conectado meramente em um culto, em um evento, em uma celebração, quando Ele está ali todos os dias disponível para você, quando Ele quer todos os dias se manifestar sobre a nossa vida. Feche os teus olhos enquanto uma canção vai ser entoada. Eu quero levar você ao lugar secreto agora, ao lugar do teu relacionamento com o Senhor. Quero levar você a esse lugar de intimidade, aonde você pode corresponder aos sonhos, ao chamado de Deus para a sua vida, aonde você pode reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Sim, abra o seu coração para Ele essa noite. Eu sei quem eu sou, pois eu sei quem Tu és. A cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido por Te perdoado. Tenho um futuro, sou abençoado. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou
por te perdoado. Tenho um futuro, sou abençoado. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia, aleluia. Meu nome chamou, te dou meu louvor. Aleluia. Sim, tudo mudou, o passado apagou. Aleluia. Meu nome chamou, te dou meu louvor. Aleluia. Sim, tudo mudou, o passado apagou. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Sabe, eu estava aqui orando e pensando que corresponder aos anseios de Deus para a nossa vida é o mínimo que nós podemos fazer, porque afinal de contas, os maiores beneficiados da ação de Deus na nossa história somos nós mesmos. Quando Deus nos usa pela sua graça, quando Deus nos usa pela sua misericórdia, nós também somos abençoados. E lá em Pentecostes, há 2000 anos atrás, Ele acreditou em você, Ele acreditou em mim. Eu sempre falo isso, Senhor, o Senhor podia ter enviado anjos, seres celestiais, que são nobres, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, olhou para nós, meros humanos, e acreditou, soprou o Espírito dele sobre a nossa vida. E hoje você pode viver a mesma intensidade daquilo que Pedro, daquilo que os apóstolos viveram há 2000 anos atrás, porque a mesma promessa que estava sobre eles é a mesma promessa que está sobre as nossas vidas. Quando o profeta Joel declarou que nos últimos dias, os últimos dias era lá em Pentecostes, mas os últimos dias também são hoje, e eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você não precisa mais de um templo, você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa mais de um intermediador. Você agora é a habitação do Espírito Santo. Ele já foi derramado sobre a sua vida, ele já foi derramado sobre toda a carne. Agora nós precisamos, igreja, corresponder ao chamado de Deus, corresponder aos anseios do céu, e Ele quer nos levar a lugares maiores. Não aceite menos do que o que o Senhor sonhou para a sua vida. O diabo vai dizer para você que está bom demais ir na igreja de domingo. O diabo vai dizer para você que está bom demais de vez em quando frequentar um culto, mas isso não é nada comparado às promessas de Deus. Isso não é nada comparado ao derramamento do Espírito Santo. Então não aceite menos do que o que o Senhor sonhou para você. Ele tem sonhos grandes. Abra seu coração para Ele hoje. Chame pela presença dEle. Manifeste-se entre nós, Espírito Santo. Conecte o seu coração a Ele hoje.
eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse as suas mãos sobre o seu peito agora. Queria incentivar você nesses minutos finais a olhar para dentro de você mesmo e reconhecer: tem um tesouro aí dentro. O próprio Deus veio habitar em nós. Sabe, por mais louco que isso possa parecer, a vontade dele é que nós possamos ser encontrados fiéis. A vontade dele é que nós sejamos os recipientes adequados para hospedar essa presença, a fim de que ela se manifeste sobre a nossa vida e também sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero levar você a olhar para dentro de você mesmo. E talvez você, ao longo das suas buscas, ao longo da sua trajetória de fé, você tenha olhado para dentro de si e talvez não tenha encontrado muitos motivos para continuar, muitos motivos para celebrar. E sabe o que eu quero dizer para você essa noite é que se você está olhando para você, você está olhando para o lugar errado. Nós precisamos olhar para o Espírito de Deus que está em nós. Eu não sou o resultado da minha performance espiritual, não. Eu não sou o resultado das coisas que eu faço certo ou errado, não. Eu sou o resultado daquele que olhou para mim com olhos de misericórdia, daquele que resolveu descer dos céus e habitar entre nós. Sim, nós somos o resultado daquele que veio morar nos nossos corações. Portanto, abra sua mente essa noite. Portanto, valorize. Não deixe com que o diabo diminua a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Não deixe com que as circunstâncias sejam um motivo para desânimo, para estagnação ou retrocesso. Mas hoje, olhe para dentro de si e reconheça: tem um tesouro. Ele veio habitar em vasos de barro como nós. O tesouro veio habitar na criação. O tesouro veio habitar sobre aqueles que são filhos, que são chamados de filhos de Deus. Por isso hoje se alegre. Por isso hoje continue perseverando. E o Senhor tem respostas para o teu coração. Pai, essa noite é uma noite tão preciosa. Eu quero declarar que é uma noite também de restauração, de sonhos, de propósitos, de alinhamentos celestiais. Pai, eu quero declarar que sobre aquele que hoje está com a sua alma vazia, seca, sem perspectiva, haverá um renovo do Senhor. Pai, o Senhor preencherá o vazio de sua alma. O Senhor revigorará, sim, o seu espírito, dando a ele sabedoria, entendimento, para superar até mesmo os obstáculos mais difíceis da sua vida. Pai, que sobre nós hoje não venha apenas uma presença gostosa, como já está acontecendo nesse momento, mas venha também um senso de justiça para viver todas as suas promessas e para levar o Espírito Santo a toda a cidade, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado porque o Senhor tem se revelado às nossas vidas hoje e nós somos gratos por reconhecermos o Senhor em nossos corações. Que essa mesma habitação hoje seja a mesma de amanhã, seja a mesma de terça, de quarta, de quinta e todos os dias da nossa vida. Que o teu povo não dependa mais de uma visitação ocasional, que o teu povo não dependa mais de um culto, de uma celebração, mas que todos os dias eles encontrem essa habitação dentro dos seus próprios corações. Obrigado por essa noite tão preciosa. Continue ministrando os nossos corações. Esse é o nosso desejo e oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém e
amém. Aplauda o Senhor essa noite, querido. Dê a Ele a sua honra, dê a Ele a glória, dê a Ele o louvor, a adoração. Ele é digno da nossa exaltação. Sim, Senhor, receba toda a honra, Jesus. Receba toda a glória, Senhor. Espírito Santo, aqui está a sua igreja e nós amamos o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Amém. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que a presença do Senhor acompanhe você todos os dias. Dá um abraço em quem está perto de você. Desejo uma boa semana em nome de Jesus.